Porém, já 5 sóis eram passados que dali nós partíamos, cortando os mares nunca de outrem navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Tão temerosa vinha e carregada que pôs nos corações um grande medo. Branindo, o negro mar de longe bradava, como se desse em vão na algum rochedo. Ó potestades, disse, sublimada, que ameaço divino ou que segredo este clima e este mar nos apresenta, que mor coisa parece que tormenta. Não acabava quando uma figura se nos mostrava no ar robusta e validada, que disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba equiliada, os olhos escovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheio de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que este era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo, com um tom de voz nos falava horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo. A mim e a todos os só de ouvir e vê-lo. Eu disse, ó gente ousada, mas que quantas no mundo cometeram grandes coisas. Tu, que por guerras cruas, tais e tantas, e por trabalhos vãos, nunca repousas, pois os vedeados términos quebrantas, em navegar meus longos mares ousa, que tanto tempo há já que guardo e tenho, nunca arados de estranho ou propósitos e próprio lenho. Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elento a nenhum grande humano concedido, de nobre ou de imortal merecimento. Ouve-os tantos de mim apercebidos, estão a teu sorvejo, entrevistando por todo o largo mar e pola terra que ainda há de subjugar com duras guerras. Boa tarde, meus queridos alunos. Boa tarde a todos aqui que estão assistindo esta nossa aula de sexta-feira, nesta tarde do dia 13 de novembro de 2020, certo? Uma tarde bem, assim, à la paulistana, certo? Mas com todo o sabor, certo? Que a literatura nos pode dar. Este pequeno trecho que eu li para vocês é deste livro aqui, desse grande e épico poema Os Lusíadas. Este livro que aqui está em sua presença, aí no vídeo, é o poema que marca o assento, ou seja, o nascimento da nossa língua, a língua portuguesa, a língua que nós falamos e que ultimamente vem sendo tão ultrajada por palavras, por pensamentos que são obscuros e que colocam toda uma tradição de quase 500 anos de língua por água abaixo. Os Lusíadas, livro que é um poema épico, um poema que conta uma história heróica dos portugueses que se lançaram ao mar nos anos da grande e valorosa expansão marítimo-comercial,
conta nesse livro, eu fico tão empolgado que até esqueço de tomar meu café. Conta-se nesse livro, Os Lusíadas, a grande e valorosa viagem do célebre navegador português Vasco da Gama. Isso mesmo, o mesmo Vasco da Gama que dá nome ao time de futebol do Rio de Janeiro, certo? Este grande navegador, Vasco da Gama, a qual faz essa viagem que leva os portugueses, as naus portuguesas, até as Índias, certo? Em busca de especiarias. Para os meus alunos aqui do quarto ano, parece um assunto um pouco diferente, é um assunto de história que vocês irão ver muito a partir do quinto, sexto e sétimo ano, que são as grandes navegações. É da onde vai surgir a maioria dos países que vocês conhecem hoje, na América, vocês vão conhecer a partir dessas grandes navegações. E este livro conta, numa narrativa poética, o que foi a grande navegação de Vasco da Gama, desses portugueses heróicos que saíam, se bradavam ao mar sem saber para onde estavam indo direito. Iam como dizem, iam com a cara e com a coragem enfrentar aí os mares bravios. E nesse trecho que eu li, que é o famoso trecho do Gigante Adamastor, o texto do famoso Gigante Adamastor, vamos olhar aqui, eu vou pegar aqui. Esse daqui é um livro que explica parte por parte o poema, certo? E o texto que eu li foi o do Gigante Adamastor, certo? Um texto fabuloso, certo? Que é o Canto do Gigante Adamastor, que é o episódio, né, que está no canto 5, certo? No canto 5, entre as estrofes, certo? Entre as estrofes 37 e 60. Fabuloso esse poema, certo? Que nos mostra como a nossa língua ela é tão valorosa, tão histórica, é uma língua maravilhosa, a língua portuguesa. Não dá para amar o Brasil sem amar a língua portuguesa. E não dá para amar a língua portuguesa sem conhecer a língua portuguesa. Mas, professor, como que se conhece a língua portuguesa? Lendo. Simplesmente lendo. Lendo coisas boas, coisas que frutifiquem o nosso imaginário, que façam-nos querer escrever. A primeira vez que eu li os Lusíadas, eu tinha, acho que, 14 a 15 anos. E eu fiquei tão apaixonado pela forma que Camões, Luís Vaz de Camões, que é o autor do livro, mais uma vez lembrando, escreveu este belíssimo poema, que eu queria escrever igual a ele. Eu queria escrever com ele. Eu tinha vontade de escrever como que ele conseguia empolgar a leitura. Esse Gigante Adamastor, que é o canto que eu mais gosto do poema, dos Lusíadas, né, que ele é dividido em cantos, que são trechos da história da viagem do nosso grande e valoroso Vasco da Gama. É o canto que fala quando ele está passando pelo Cabo das Tormentas, hoje também conhecido como Cabo de São José, no extremo sul da África, o continente africano, um país que hoje a gente conhece como África do Sul. É o extremo sul da África do Sul. Parece que é cacofônico, mas é exatamente isso. Lá é onde, vamos dizer que é onde onde o vento faz a curva, certo? E por que você fala isso, professor? Porque lá é uma das zonas das zonas terrestres, aonde o mar ele encontra a água quente, certo? Quente, entre aspas, do Oceano Atlântico com as águas frias do que vem da Antártida. Então, você tem ali uma região muito propícia a redemoinhos, a tempestades de vento, e ali era costumeiro muitos navios
afundarem. Muitos navios afundaram. E eles jogavam a culpa a uma... Aliás, os moradores ali daquela região, antes dos portugueses, eles jogavam a culpa ali a um gigante que vivia ali naquela região, embaixo d'água, e que vivia adormecido. E quando ele se irritava com os navios passando sobre ele e ele ficava nervoso, ele se levantava, tornando o mar bravio e afundava os navios que ali passavam. E foi justamente o que iria acontecer com o Vasco da Gama, o nosso herói dessa história. Porém, Vasco da Gama consegue vencer o gigante Adamastor e passar por ele sem ter nenhum dos seus navios afundados, da sua comitiva, certo? É uma história, eu não vou continuar contando, porque vale a pena vocês lerem. Eu sei que hoje, para vocês, para vocês do quarto ano, é um texto muito difícil, né? Por enquanto é um texto difícil, mas quem sabe lá no quinto ano, lá no sexto ano, vocês aí lendo bastante, treinando bastante a leitura aí nos nossos livros aí que eu recomendo vocês lerem, praticando bem, conhecer palavras no dicionário, conhecendo um pouquinho das regras gramaticais, certo? Vocês vão ter aí bastante conhecimento, né, bastante prática na leitura e vão poder até ler esse livro e outros livros muito mais. Mas, professor, por que você está falando de Os Lusíadas? Nós não somos do quinto ano, não somos do sexto, tampouco somos do ensino médio para ter aula de literatura. Mas quem diz que só o pessoal do ensino médio pode ter aula de literatura? Quem disse que só o pessoal do quinto, do sexto ano que pode conhecer a obra de Camões? Na verdade, todos os brasileiros, todos os falantes da língua portuguesa deveriam conhecer essa magnífica obra que é considerada uma das mais belas obras épicas do mundo, ficando atrás apenas dos poemas de Ulisses e de Virgílio, certo? Que são escritores Ulisses é grego e, aliás, Ulisses não, perdão, Homero e Virgílio. Homero, que é grego, e Virgílio, que era romano, certo? Grandes escritores da antiguidade clássica. E Camões se enquadra nesse tipo. Mas por que o senhor está falando isso, professor? Porque no mês de novembro, no dia 5 de novembro, precisamente, nós comemoramos o Dia Nacional, o Dia da Língua Portuguesa, o dia da nossa língua, a língua que nós falamos. E eu fico triste e, ao mesmo tempo, decepcionado em ver que num mês que tem essa data tão importante, se pensa mais em datas que são supérfluas, certo? Como, por exemplo, datas que foram inventadas por motivos ideológicos ou até mesmo por motivos que são obscuros da nossa história, certo? Isso fazendo totalmente referência ao dia 15 de novembro, tá? Mas isso fica para quando nós chegarmos a falar dessa data, na semana que vem. Se pensa muito nessas datas, certo? Mas até se criou uma data nova, um feriado novo, mas não se fala da nossa língua, da nossa tão querida língua portuguesa. Nós lemos aí no nosso ano 3 livros. Nós lemos Marcelino Põe Vinho, nós lemos O Pequeno Príncipe e nós lemos aí o Meu Pé de Laranja Lima, certo? Lemos Marcelino Põe Vinho, que é uma obra da literatura espanhola. Lemos o Pequeno Príncipe, que é da literatura infanto-juvenil francesa. E nós lemos o Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro da literatura infanto-juvenil, mais infanto do que juvenil, brasileiro, de um autor brasileiro. Então, nós temos aí 3 belíssimas obras literárias, certo? Sendo a última escrita totalmente em língua portuguesa
e as outras duas traduzidas para a língua portuguesa, certo? E um detalhe que não se pode faltar é que a primeira transcrição, ou seja, tradução do, do livro do livro do livro Marcelino Põe Vinho foi para a língua portuguesa. E a tradução mais vendida do livro O Pequeno Príncipe é na língua portuguesa, certo? É na língua portuguesa. Até hoje, nenhuma outra língua a qual foi traduzido o livro O Pequeno Príncipe teve mais edições traduzidas do que na língua portuguesa. Ela só perde para a língua original, que é o francês. Ele é muito mais vendido em francês, mas, em segundo lugar, ele é mais vendido na língua portuguesa. Então, mas por que, professor, isso acontece? Isso nem sempre foi assim, meus alunos. A nossa língua, ela sofre, como nós somos seres humanos, nós com o passar do tempo, nós vamos tendo as nossas famosas, né, evoluções, né? O mundo vai evoluindo, nós vamos evoluindo junto, e a língua evolui também, certo? Porém, há algumas coisas na nossa língua, quando nós falamos, elas são sedimentadas, ou seja, elas não podem mudar. Elas não podem mudar. E quando elas mudam, ela é realmente uma mudança que demora um certo tempo para se adaptar à realidade. À realidade, ok? Então, o que está acontecendo, especialmente a partir de 1985 para cá? Está acontecendo uma desvirtualização da nossa língua. A nossa língua está deixando de ser utilizada em sua plenitude, certo? Ou seja, quando eu vou mandar uma mensagem, por exemplo, no celular, em vez de eu escrever a palavra corretamente, eu escrevo a palavra errada, ou seja, erroneamente, escrevo ela com erros, e espero que o corretor corrija. A partir do momento em que eu não sei se a palavra está escrita certo, eu confio mais no corretor do que no meu aprendizado da língua, o que acontece? Se o corretor corrigir errado, eu não vou saber. A não ser que a outra pessoa que esteja do lado recebendo a mensagem, ele saiba da nossa língua. Ele conheça a nossa língua, ele saiba da língua portuguesa e fala, essa palavra está escrita errada. Você corrige essa palavra que está escrita errada. Então, como é que eu faço, professor, então, para não escrever errado? Simples. Para você não escrever com erros ortográficos, erros gramaticais, erros de sintaxe, né? O que é sintaxe, professor? Bem, sintaxe. Sintaxe, na verdade, é a construção das orações. Certo? A forma que as orações, elas se comportam. Por exemplo, vocês conhecem as orações afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa, certo? Que são as orações chamadas declamativas, certo? Que elas declamam alguma coisa, certo? Declamam ou proclamam alguma coisa. Alguns autores chamam orações proclamativas, mas o certo é declamativas. Elas declamam alguma coisa, certo? Alguma informação. Elas declamam ou afirmando, ou negando, ou perguntando, ou em algo de espanto, ou declamam em algo de espanto, que são afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa, tá certo? São essas aí as orações. Porém, elas obedecem um formato dentro, você vai construindo um texto, você vai ter que seguir um formato, e este formato é estudado pela sintaxe. A sintaxe é que estuda isso. Mas, primeiro de tudo, o que a gente tem que estudar? As palavras. E antes de estudar as palavras, a gente tem que estudar a formação das palavras. E aí, por isso que a gente conhece primeiro o alfabeto, as vogais, sones, aí vem as sílabas, que são as partes principais da palavra, as sílabas, depois das sílabas a gente estuda as palavras simples, as palavras... E aí vai indo, até chegar ao tempo de você escrever um livro como esse, o de Camões. Mas como que eu faço tudo isso, professor? Aonde que eu vou saber isso? Primeiro de tudo, dicionário. Segundo, uma boa gramática. Certo, professor? Mas eu leio e não entendo. Eu não consigo entender. Aí você precisa do terceiro, que é um bom professor ou uma boa professora de língua portuguesa.
ou alguém que leia com bastante fluência, que seja um bom leitor e conheça e tenha prazer de conhecer a língua portuguesa, ok? Então, este vídeo, essa aula, é uma espécie até de comemoração, atrasada sim, certo? Mas de coração, a nossa língua, certo? A nossa língua que faz, né? Não vou falar que ela faz aniversário, porque nem nunca não se sabe propriamente dito quando que surgiu a língua portuguesa. Antes da língua portuguesa, professor, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um artigo, né, o que é um artigo? Um artigo não é a classe da palavra, tá? O artigo que eu estou falando é um texto que eu publiquei alguns anos atrás, acho que em 2005, contando a história da língua portuguesa. E antes da língua portuguesa, surgiu o país Portugal, certo? Portugal surgiu. Professor, mas como que os portugueses falavam se não existia a língua portuguesa antes, se não existia a língua portuguesa? Eles utilizavam uma outra língua que foi base, uma das bases da língua portuguesa, que era o galego, que também era conhecido como galego português. Então, a nossa língua, ela é a junção do galego-português, que era uma língua que era muito, ela era uma espécie de latim misturado com a língua de alguns povos bárbaros que tinham na região ali do condado portucalense, aonde hoje é Portugal, certo? E ainda misturada com algumas dialetos falados na região do Reino de Castela, do Reino de Navarra e de Aragão, certo? De Leão também, né? Que eram os 4 reinos cristãos da Península Ibérica, que é o lugar onde está Portugal e a Espanha. Chama-se Península Ibérica, lá na Europa. Era os 4 reinos cristãos que hoje formam a maior parte da Espanha, que é Castela, Aragão, Navarra e Leão, certo? Leão, certo? Que é parente aí do senhor Léo, né, senhor Léo? Seus parentes, né? Então, seus parentes. Então, esses 4 reinos formaram a Espanha. E nesses 4 reinos se falavam algumas línguas, alguns dialetos diferentes, que a gente conhece um muito falado aí, eu não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, mas é que eles falam muito castelhano, que vem da ilha de Castela, do reino de Castela. E a língua, o dialeto galego-português, ele teve influência disso também do latim. E quando que ele se torna realmente a língua portuguesa? Quando Camões escreve a primeira grande obra usando essa língua nova, que é os Lusíadas, a obra que eu estou me referindo. Por isso que ela é considerada como o acento da língua portuguesa. Ou seja, aqui nessa obra que começa a nossa língua, certo? Ela chega no Brasil por meio dos portugueses, certo? Por meio dos portugueses. Os portugueses trazem essa nova língua para o Brasil, certo? Eles, primeiramente, ao catequizar os índios, eles ensinam os índios a falar essa língua. Quando, na época da escravidão, também no começo dos navios negreiros, da escravidão, quando os portugueses iam e compravam escravos dos escravizadores muçulmanos e dos povos bárbaros que escravizavam os povos ali daquela região, eles iam lá, compravam esses escravos e traziam para vender. E no decorrer, eles ensinavam a língua para esses novos escravos que estavam chegando, certo? Que estavam chegando aqui no Brasil. Então, a língua foi difundida dessa forma dentro do país. Nas catequeses dos padres jesuítas, na catequização dos índios, no próprio dia a dia da corte portuguesa em Portugal, ela foi se desenvolvendo. E quando o Brasil se tornou império, a língua oficial
se tornou a língua portuguesa. Quando o Brasil se tornou império, não, perdão, desculpa. Um erro histórico aqui meu, tá? Quem diria? Um professor de história errando a história, né? Mas isso vale a conta. Quando o Brasil se tornou o Reino Unido a Portugal e Algarves, a língua oficial se tornou o português, a língua portuguesa, certo? A língua portuguesa. E, a partir do Império, quando o Brasil se separou totalmente de Portugal, a língua continuou sendo a mesma. Tanto que em Portugal e no Brasil, cada um deles tem uma Academia Brasileira de Letras. Aliás, perdão, desculpa. No Brasil, é a Academia Brasileira de Letras. Em Portugal, é a Academia Portuguesa de Letras. Porém, as duas mantêm consonância, porque as línguas são a mesma. Então, eu não posso fazer uma mudança tão grande na língua portuguesa aqui no Brasil, certo? E que essa língua, a mesma língua aqui é falada em Portugal e em outros 14 países. Então, se muda no Brasil, tem que mudar também nos outros 14 países. Assim como se muda em Portugal, tem que mudar nos outros 14 países também. Então, a língua portuguesa, ela obedece esse sistema, porque senão ninguém vai se entender, né? Ninguém vai se entender como se fala. E quando nós negamos a estudar, por exemplo, a gramática da língua portuguesa, a literatura da língua portuguesa, como Camões. Camões é um dos primeiros autores da língua portuguesa. Aliás, eu vou falar que é um dos primeiros autores, mas tem outros antes, tá? Então, ele é um dos primeiros a escrever na língua nova, né? na língua nova. Mas só em Portugal tem inúmeros escritores da língua portuguesa, da língua portuguesa. E no Brasil tem outros cargamaços aí de escritores da língua portuguesa, Machado de Assis, José de Alencar, Olavo Bilac, isso dos antigos. Os novos, nós temos aí o José Vasconcelos, o autor do nosso livro que nós lemos, nós temos o Olavo de Carvalho, nós temos nós temos a Ruth Rocha, nós temos vários autores, né, tanto do passado quanto do presente, que escrevem na nossa língua, utilizam a nossa língua. E nós, como professores, como eu, professor, e vocês, como alunos, também devem praticar, falar corretamente a língua, certo? Escrever corretamente a língua, certo? E ler corretamente a língua. Quando eu pego no pé de vocês, olha, o acento aqui na palavra, olha aqui se lê dessa forma. Quando eu pego isso, é porque eu estou respeitando toda uma tradição que começou lá no século XI com o galego-português, no século XIV e XV se tornou a língua portuguesa e que nos chegou no século XXI como a nossa língua vernácula, a nossa língua pátria, tá certo? Então, esse vídeo é para vocês terem um pouquinho do conhecimento da nossa língua, que é a língua portuguesa. Ela hoje, eu não lembro quais são os dados oficiais hoje, mas há uns 4 anos atrás, aliás, há uns 4 anos atrás foi quando eu estava revisando o texto que eu escrevi e publiquei no meu Facebook esse texto de aniversário, falando sobre a língua portuguesa, que é conhecida também, e é uma grande homenagem que eu fiz, que é o nome do texto é A Língua Portuguesa, a língua de Camões. A língua de Camões. Camões é para a língua portuguesa como Shakespeare é para a língua inglesa. Certo? Aliás, Camões, eu falo isso porque eu já li muitas das obras de Shakespeare, no qual eu tenho uma minha favorita, que é o Rei Lear, né? O Rei Lear.
embora já li Júlio César, já li Romeu e Julieta, A Megera Indomada, todas essas histórias, essas obras dele, esse grande dramaturgo que foi William Shakespeare, o inglês. Mas, quando você lê algumas das obras de Camões, não só os Lusíadas, mas os seus sonetos e todas as suas outras obras, você fica admirado de ver como que uma pessoa consegue utilizar e fazer com que a língua, ela se torne viva, ela se torne algo vivo, presente em você. Foi o próprio Camões, né? O próprio Camões. Então, eu, na minha humilde opinião de professor primário, amante da língua portuguesa, certo? Não sou professor de língua portuguesa, só como falei, eu sou um amante da língua portuguesa. Eu considero Camões como um dos maiores escritores da humanidade. Pena que a minha opinião não é compartilhada com a opinião de outros grandes escritores, mas Camões, ele tem o seu grande valor. Ele tem seu grande valor. Bem, deixem aí nos comentários, escrevam aí no chat aqui também, o que vocês acham. Aliás, no chat não dá mais para escrever, né, porque a aula está terminando. Mas escrevam aí nos comentários, deixem aí suas opiniões sobre a nossa língua. O que vocês gostariam de aprender na nossa língua? E outra, eu estou querendo criar, assim como eu vou fazer um curso, esse curso, é claro que eu vou estar vendendo ele, não vou ter condição de fazê-lo gratuito, infelizmente, bem que eu gostaria, mas eu não consegui patrocinador, então por isso eu vou ter que fazer, um curso pago. Mas quero fazer um curso barato, porém muito útil para os alunos, tanto do ensino fundamental 1, quarto e quinto ano, quanto do fundamental 2, sexto e sétimo ano. Um curso de gramática da língua portuguesa. Certo? Eu vou fazer esse curso, eu estou preparando aí as aulas, assim como eu já preparei as aulas de aritmética, o curso de aritmética que eu já falei para vocês em algumas aulas anteriores, também estou preparando esse curso básico de gramática da língua portuguesa, certo? Em 8 aulas. 8 aulas para você conhecer a gramática da língua portuguesa, um pouco da gramática da língua portuguesa. Aquilo que você precisa saber para se tornar um bom escritor e um bom leitor, tá certo? Mas isso, com o passar do tempo, vão acompanhando aqui o canal, que eu vou deixar depois aí o link desse curso, tá certo? Esse curso. Quem quiser também alguma palestra, aí o professor de outra escola que estiver me assistindo, ou aluno que quiser pode ser que até aluno que queira que eu vá dar uma palestra sobre a língua portuguesa, sobre a história da língua portuguesa, pode entrar em contato comigo aqui. Essa é uma das palestras que eu não cobro um centavo para dar. É sobre a história da língua portuguesa, para falar sobre a língua portuguesa, sobre os grandes autores da língua portuguesa. Tá certo? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima segunda-feira. Tá certo? Espero que tenha ocorrido tudo bem aqui na nossa transmissão. Cláudio, ocorreu tudo bem? Ótimo. Então, já ocorrendo tudo, parece que ocorreu tudo bem. Vamos ver depois, né, quando eu assistir a aula de novo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Salve Maria. Tchau, tchau.